E aí, sabe qual é o segredo que transforma uma sobremesa boa em uma sobremesa, uau, inesquecível? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nisso hoje. E a resposta, na maioria das vezes, está no creme. Pensa só, aquele bolo de festa perfeito, aquela torta que, nossa, derrete na boca. O que será que eles têm em comum? Pois é, por trás de cada uma delas. Exatamente. Existe um creme espetacular. É ele que dá a textura, o sabor, a alma da coisa toda, né? Mas aí a gente pensa, meu Deus, parece um universo infinito de receitas. Como entender tudo isso? Mas e se eu te dissesse que quase todos os cremes que a gente conhece são, na verdade, parentes bem próximos? Que todos eles pertencem a pouquíssimas famílias? É isso que a gente vai fazer agora, desvendar a árvore genealógica secreta dos cremes de confeitaria. Então vamos lá, começando pela base da pirâmide, a família mais simples e direta, a dos frios e aerados. O nome já entrega, né? Aqui não vai fogo, não tem cozimento. O grande segredo, a mágica toda, acontece em uma única coisa: bater para incorporar ar. E dentro dessa família, a gente tem dois irmãos, que são quase gêmeos. De um lado, o crème fouettée, que é basicamente creme de leite fresco batido, puro, sem açúcar, ideal para dar leveza. Do outro lado, o irmão famoso, a estrela da família, o creme chantilly, que é a mesmíssima coisa, só que com açúcar. E aí ele vira aquele recheio ou cobertura clássica que todo mundo ama. Simples assim. Mas toda a família evolui, certo? E aqui no Brasil, a gente deu o nosso jeitinho e criou o chantininho, que virou o rei das festas. A base dele é um chantilly industrial com leite em pó. O resultado? Uma textura super estável, perfeita para decorar bolo e com aquele gostinho que marcou a infância de muita gente. Ok, agora a gente sobe um degrau. Vamos complicar só um pouquinho. A gente está entrando no coração da confeitaria clássica, onde o calor e a técnica se encontram. Bem-vindos à família dos cozidos e clássicos. O grande segredo aqui, ovos. Mais especificamente, as gemas. É que, quando a gente cozinha as gemas do jeito certinho, com cuidado, elas se transformam. Elas criam uma base rica, estável, super aveludada, que é, literalmente, o pilar de inúmeras sobremesas clássicas. E no comando dessa família, a gente tem duas grandes matriarcas. São duas receitas-mãe. Praticamente todos os outros cremes cozidos que existem são filhos ou netos delas. Se a gente entender essas duas, a gente entende o coração da confeitaria. A primeira matriarca é ele, o famoso, o onipresente creme de confeiteiro ou crème pâtissier. Pensa num creme denso, estruturado e super versátil. A combinação de gemas com amido faz ele ficar estável o suficiente para rechear bombas, éclairs, tortas, porque ele não escorre. É o porto seguro de qualquer confeiteiro. Tá, mas e como a gente faz para não virar um omelete na panela? O segredo tem nome, é a técnica da liaison, que a gente chama mais de temperagem. A gente joga um pouquinho do líquido quente nas gemas, mexendo sem parar. Isso vai acostumando o ovo com o calor, sabe? E garante aquele creme lisinho, perfeito. Olhando assim, parece complexo, mas é pura lógica. A gente esquenta o leite, prepara a base de gemas, faz a liaison para uni-los com segurança e depois volta tudo para o fogo para cozinhar até engrossar. Para fechar com chave de ouro, um pouco de manteiga e baunilha para dar brilho e sabor. E o resultado? Ah, o resultado é esse aí, um creme espesso, brilhante, sedoso. Dá pra ver que ele tem estrutura, né? É a promessa de um recheio perfeito. Beleza, agora vamos conhecer a outra chefona da família, o creme anglais, ou creme inglês. E aqui a filosofia é outra. Se o confeiteiro era sobre estrutura, o anglais é sobre fluidez e delicadeza. A grande diferença? Ele não leva amido. O que engrossa ele são só as gemas. Por isso ele é um molho, uma calda, e não um recheio. E se no confeiteiro a gente podia ir mais no olho, aqui a precisão é tudo. Tem um número mágico, 82 graus Celsius. É a temperatura exata que a gema precisa para engrossar o creme na medida certa. Se passar disso, um grauzinho que seja, já era, talhou. Se não chegar, ele fica ralo. É pura ciência na cozinha. Ah, mas e se não tiver termômetro em casa? Calma, tem o teste clássico que os chefes chamam de ponto na P. A ideia é a seguinte, mergulha uma colher no creme, tira, vira as costas dela para você e passa o dedo. Se formar um caminho limpinho que não se fecha, tá perfeito. É o ponto. Dá para ver como a textura é outra, né? Ele é elegante, fluido. Ele cobre a sobremesa com um véu, não recheia. É o par perfeito para um petit gâteau, para um pudim ou, e essa é a melhor parte,
como base para fazer sorvete caseiro. Então, para ficar bem claro, creme de confeiteiro é espesso, estável para recheio e leva amido. Já o creme anglais é fluido, aveludado para molho ou base e é engrossado só com as gemas. São dois mundos, duas filosofias. Certo. Agora que a gente já conhece as mães de todo mundo, vem a parte mais legal. Vamos ver como, a partir só dessas duas, nasce um universo inteiro de outros cremes super famosos. A árvore genealógica vai começar a crescer. Olha só os filhos do creme de confeiteiro. É quase um Lego. Pega o confeiteiro, junta gelatina e creme batido e, pronto, tem um creme diplomate. Agora pega o confeiteiro, bota um monte de manteiga e merengue italiana e nasce o creme Musseline. Cada adição cria um creme com nome e personalidade própria. E com o creme anglais, a história se repete. Pega o anglese, mistura com gelatina e creme batido, e ele vira a clássica Bavaroise. Agora, se a gente mistura o anglese com chocolate derretido, a gente cria um cremô, que é uma coisa de outro mundo. Viram só? As duas matriarcas são a base de tudo. Beleza, já vimos a árvore genealógica toda. A pergunta que fica é, e daí? O que a gente faz com essa informação? Bom, a parte legal de entender as famílias é que agora fica muito mais fácil saber qual creme escolher para cada sobremesa. É um guia rápido. Precisa de algo leve, com ar, família fria, sem erro. Precisa de um recheio que aguente o tranco, que seja firme. A família do creme de confeiteiro é a pedida. Agora, quer um toque de elegância, um molho aveludado, sem dúvida a família do creme anglese. E no fim das contas, aquele mundo que parecia um caos de receitas, na verdade é uma árvore genealógica superlógica. Entender isso não só deixa a confeitaria menos assustadora, como também abre a cabeça para criar. A pergunta deixa de ser qual creme eu uso e passa a ser, qual vai ser a primeira sobremesa incrível a ser criada agora?